Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 27 de maio. Queridos, antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, adorando-Te, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Juntamente com toda a natureza, nós Te louvamos nesta manhã de sábado. Só o Senhor pode derramar sobre nós a bênção que foi prometida por Jesus Cristo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abençoa a mim ao partilhar a Tua palavra. Abençoa os meus irmãos ao ouvirem a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado naquele que prega, naqueles que ouvem, naqueles que testificam de Jesus Cristo, Salvador e Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus que nós suplicamos a Tua bênção e agradecemos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração a live desta manhã e o tema é o Espírito Santo. Ó, meu querido amigo, meu querido irmão, você pode dizer, eu não entendo o Espírito Santo. O importante, meu querido irmão, não é entender. O importante é crer. Crer que o Espírito Santo é o poder de Deus presente na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Uma vez gerados pelo Espírito Santo, nascidos do Espírito Santo, uma vez que isso acontece na sua vida, Deus então derrama o Espírito Santo sobre você para que Ele viva em você, para que Ele habite na sua vida, para que você e eu sejamos templos do Espírito Santo. Uma vez eu conversei com um rapaz que foi excluído da igreja. Muitos têm sido disciplinados, outros excluídos da igreja. E eu perguntei para ele por quê? Porque eu não creio no Espírito Santo. E eu perguntei para ele, você não crê que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele disse, eu creio. Você crê que o Espírito Santo pode ser entristecido? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo é o consolador, o confortador, aquele que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou? Eu creio. Você crê que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos guiará em toda a verdade? Sim, eu creio. E eu disse para ele, então, você crê no Espírito Santo? E ele me disse, pastor, eu não creio que ele é pessoa. Então, o problema deste rapaz não era que ele não cria no Espírito Santo. O problema dele era com a palavra pessoa. Eu disse para ele, vamos deixar de lado a palavra pessoa e vamos pedir a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Meu querido irmão, o importante não é entender a natureza misteriosa do Espírito Santo, mas é entender que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Uma vez gerados e nascidos do Espírito Santo, nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo planejou esta bênção na sua vida, meu querido irmão. Antes de morrer e antes de subir ao céu, Jesus Cristo deixou o mais completo e essencial dom para ser outorgado para a sua igreja, para os seus seguidores, um dom que colocaria ao nosso alcance os ilimitados recursos da graça divina. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus Cristo, em João capítulo 14. Abra a sua Bíblia, em João capítulo 14, vamos ver os versos 16 a 18. João capítulo 14 e os versos 16 a 18. Aqui diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Jesus não nos deixou órfãos. Jesus não nos deixou abandonados. Jesus não se esqueceu de nós. Jesus Cristo não agiu como alguém que vai embora e deixa os seus seguidores na mão, desprotegidos, desamparados. Não, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é um órfão. Você tem um Pai celestial que nos ama, que deu seu Filho Jesus para morrer por nós. E você tem um Jesus Cristo poderoso, que recebeu todo o poder. Ele disse, todo o poder e toda a autoridade me é dada. E ele enviou o Espírito Santo, este outro Consolador, que ele disse aqui, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos. Vamos nos alegrar neste dom precioso do Espírito Santo que Jesus nos outorgou. Antes dessa promessa feita por Jesus Cristo, em João 14, versos 16 a 18, antes desta promessa, o Espírito Santo já estava no mundo. Já estava no mundo desde o princípio, lá na criação, na semana da criação, em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Queridos, o Espírito Santo estava presente no mundo já desde que iniciou o tempo, desde que começou a contagem do tempo. Na semana da criação, o Espírito Santo lá estava. Durante o período do Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava na vida de pessoas específicas. Durante o período do Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava na vida de pessoas escolhidas. Por exemplo, na vida de Moisés. A Bíblia diz em Números capítulo 11, verso 17, abra sua Bíblia, em Números capítulo 11, Números capítulo 11, vamos ver então o verso 17. Leia comigo. E então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti. Deus está falando com Moisés. E eu porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que só tu não o leves. E agora o verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Queridos, o Espírito Santo estava sobre Moisés. O Espírito Santo foi colocado sobre os 70 anciãos escolhidos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era ativo, mas especificamente sobre pessoas escolhidas a dedo por Deus. Não era o tempo da dispensação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ainda não era o tempo em que o Espírito Santo deveria se manifestar de maneira plena sobre todos. Mas, queridos, o Espírito Santo estava presente na vida daqueles que eram escolhidos para que fossem habilitados para cumprir a missão que Deus dera para eles. Você lê também sobre Josué em Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, nós lemos então no verso 18. Números, capítulo 27 e o verso 18. Leia comigo. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Josué possuía o Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 31, versos 2 e 3, diz que Deus derramou o Espírito Santo sobre Bezaleel, capacitando-o para fazer a obra do santuário na terra. Em Juízes, capítulo 6, verso 34, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão, fazendo dele o grande vitorioso na batalha. Queridos, o Espírito Santo se apossava de pessoas específicas, escolhidas para missões específicas. A Bíblia também em Juízes, capítulo 13, verso 25, diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão.
aquela força sobrenatural, aquela força que Sansão tinha, vinha do Espírito do Senhor que se apossava dele. Queridos, a Bíblia também fala de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, abra sua Bíblia. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós encontramos a experiência de Davi no capítulo 16 e no verso 13. Capítulo 16, verso 13. Leia comigo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi, quando foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, vamos ver então o verso 10. Isaías 63 e o verso 10. Leia comigo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, pela apostasia, pela rebeldia, pela vida pecaminosa, o povo de Deus estava contristando, entristecendo o Espírito Santo. Queridos, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o poder de Deus que em nós habita. Quando no Novo Testamento, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu, ele, antes de subir para o céu, ele deixou a promessa: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Mas eu voltarei para vocês através do Espírito Santo, o Consolador. No Novo Testamento, nós vivemos o período chamado de a dispensação do Espírito Santo. A era do Espírito Santo que foi inaugurada exatamente no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, esta festa do Pentecostes celebrou a entronização de Jesus no santuário celestial e celebrou o início da dispensação do Espírito Santo, porque nesse dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo e foi derramado sobre a sua igreja. Queridos, a dispensação do Espírito Santo que iniciou no dia do Pentecostes não parou mais. Durante todos esses séculos, durante todos esses 2000 anos que já se passaram, desde que Jesus subiu para o céu, queridos, o Espírito Santo está sendo derramado sobre aqueles que buscam. Diferentemente da forma como Deus agia no Antigo Testamento, lembre-se que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava à disposição de todos, na sua plenitude, mas somente para pessoas escolhidas para uma missão específica, como foi o caso de Josué, de Moisés, de Davi, de Gideão, de Sansão. Mas, queridos, agora você e eu vivemos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo é prometido por Deus para ser derramado sobre todo aquele que busca, todo aquele que pede. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. E então Jesus disse: se vocês que sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Diferente do Antigo Testamento, agora você vive na dispensação do Espírito Santo, na era do derramamento do Espírito Santo. Não justifica, não tem desculpa para você não ser possuído pelo Espírito Santo. Porque depende de você querer, depende de você confessar os seus pecados, depende de você priorizar o Espírito Santo na sua vida. Assim como Jesus Cristo é Salvador nosso, assim também o Espírito Santo é quem vai entronizar Jesus na sua vida. É o Espírito Santo que vai dar para você a santidade de Jesus. Meu querido irmão, enquanto Jesus esteve na terra durante os seus 33 anos vivendo na terra, nesse período os discípulos não tinham desejado nenhum outro auxílio.
estavam plenamente satisfeitos com Jesus Cristo, eles estavam se sentindo amparados, protegidos, não se sentiam órfãos. Foi exatamente quando Jesus subiu para o céu. Foi exatamente ali que os discípulos começaram a sentir a necessidade do Espírito Santo. E então, somente então, o Espírito Santo veio sobre a sua igreja. O Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, não é Jesus. Existe o Pai, existe o Filho, Jesus Cristo, e existe o Espírito Santo. Trabalham em comum acordo na salvação dos pecadores. O Espírito Santo não é Jesus, porém, queridos, o Espírito Santo é como se fosse Jesus. Não é Jesus, mas é como se fosse Jesus. Por quê? Porque a missão do Espírito Santo é implantar Jesus na sua vida. A missão do Espírito Santo é atrair você para Jesus. A missão do Espírito Santo é colocar em você todos os traços de caráter de Jesus. Então é como se fosse Jesus, porque é o representante de Jesus. Somente ele está despojado da personalidade humana e dela independente. Jesus Cristo limitado pelo corpo humano, que ele escolheu voluntariamente reter e conservar para todo sempre. Ele não poderia estar em todas as partes ao mesmo tempo, fisicamente. Era, portanto, do interesse dos discípulos, e é, portanto, do interesse seu e meu, que Jesus Cristo realmente fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, a vantagem de ter tido o contato pessoal com Jesus Cristo, porque, através do Espírito Santo, você está tendo um contato com Jesus Cristo real, vívido, porque o Espírito Santo torna a presença de Jesus real na sua vida. Jesus, através do Espírito Santo, está bem mais perto de você hoje do que se ele não tivesse subido para o céu. Em João capítulo 14, versos 16 a 18, abra sua Bíblia. João capítulo 14 e os versos 16 a 18. Medite um pouco nas palavras de Jesus. O importante não é entender essa natureza misteriosa do Espírito Santo, mas o importante é você se deliciar e usufruir as bênçãos daquilo que foi revelado sobre o Espírito Santo. E o que Jesus Cristo revelou me satisfaz e me anima, porque eu, embora não possa entender plenamente a natureza misteriosa do Espírito Santo, eu busco o batismo do Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, antes do sol nascer. Eu estou ali ajoelhado buscando de Jesus o batismo do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, vamos crer, vamos pedir, porque o Pai está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos ler então João capítulo 14 e os versos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador. É o Consolador que consola, que conforta, que anima. Queridos, aqui diz, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não vem e vai embora, vem e vai embora, fazendo visitinhas na sua vida, não. Ele fica com você para sempre, desde que você o busque, desde que você confesse os seus pecados diariamente. Ele fica com você para sempre, ele habita em você. E agora o verso 17, o Espírito da verdade, ou Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, habita em você. Templos do Espírito Santo. Por isso Deus nos deu a reforma da saúde, para que realmente, obedecendo às leis da reforma da saúde, você cuide deste corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. E agora no capítulo 14 ainda, de João, e o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo,
me manifestarei a ele. Como é que Jesus se manifesta a você, filho e filha de Deus? Derramando o Espírito Santo sobre você. Jesus leu o futuro dos seus discípulos. Jesus viu um sendo decapitado, outro sendo crucificado e um terceiro sendo exilado na ilha de Patmos. Outros ainda sendo perseguidos e mortos. Jesus leu o futuro dos seus discípulos. E Jesus os animou com a promessa de que em todas as provações, Jesus estaria com eles. Através do Espírito Santo, aquela promessa não perdeu nada da sua força. Esta promessa de Jesus não perdeu nem 1% da sua força. Ela é tão real hoje como foi real para os discípulos. O Senhor Jesus conhece tudo a respeito do crente. Jesus conhece tudo da nossa vida. Toda injúria que cai sobre você, toda perseguição, toda calúnia, ela cai sobre Cristo primeiramente, que o cerca com a sua presença. Jesus Cristo é condenado outra vez na pessoa dos seus seguidores. Quando uma pessoa se acha entre as paredes de um cárcere, Jesus lhe arrebata o coração com o seu amor. Quando alguém sofre a morte por sua causa, Jesus Cristo diz: eu sou o que vivo e que fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. A vida que por mim é sacrificada, disse Jesus, conserva-se para a glória eterna. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores, em todas as aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador, o Espírito Santo, será enviado em resposta à oração de fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrenos, porém nenhuma circunstância poderá e nenhuma distância poderá nos separar do amor de Jesus Cristo revelado no Consolador, através do Espírito Santo. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, Ele, o Espírito Santo, se encontra sempre à sua direita para apoiar, para sustentar, para erguer e para animar. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Você não mais dirá: eu não posso compreender isso, eu não posso entender aquilo. Você não mais verá por um espelho imperfeitamente. Você será capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Efésios 3, verso 18 e 19. Jesus prometeu que o Consolador nos faria lembrar tudo quanto ele falou. Porque o Consolador, o Espírito Santo, não tem uma teologia própria dele. Não fala de si mesmo, não exalta a si mesmo. Assim como o Filho, na sua vida aqui na terra, durante 33 anos, assim como o Filho exaltava o Pai, assim o Espírito Santo exalta Jesus Cristo. Queridos, ainda tenho muita coisa que vos dizer, mas eu não posso falar agora, porque vocês não entendem. Em João capítulo 14 e o verso 26, leia comigo. João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Você está vendo aí o trio celestial? Jesus Cristo falando. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse é o trio celestial. Há pessoas que perguntam para mim, onde é que o pastor Samuel está vendo o trio celestial na Bíblia? Está repleto na Bíblia de textos falando do trio celestial. A Bíblia não usa a palavra trindade. Você não precisa usar, se você não quiser, mas a Bíblia mostra que o Deus a quem nós adoramos, a divindade, ela é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus,
esse vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos educa. É o Espírito Santo que nos corrige. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus. E aqui diz, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, o Espírito Santo nos faz lembrar da vida, obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz lembrar do espírito de obediência de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz lembrar de todos os sermões de Jesus, de todas as parábolas de Jesus, da forma como Jesus tratava as pessoas, e ele comunica para você este pacote da mente de Jesus, de todos os traços de caráter de Jesus. Queridos, em João capítulo 16, João capítulo 16 e os versos 12 a 14, leia comigo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus não falou toda a verdade. Os discípulos não entendiam. A mente deles estava muito dominada por tradições, por preconceitos, por falsas teorias. Por isso Jesus Cristo disse, eu tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. A prova de que a verdade de Deus é revelada progressivamente está aqui. A revelação da verdade, ela é progressiva. Assim como Jesus Cristo não pôde falar todas as verdades para os discípulos, porque a mente deles não compreenderia, ele disse, eu vou deixar para mais tarde. Quando o Espírito Santo for derramado, ele vai ter tempo suficiente para ir transformando a mente de vocês, santificando-os, eliminando os preconceitos, eliminando as tradições e implantando em vocês a verdade pura e cristalina. Não posso dizer tudo agora, mas o Espírito Santo, verso 13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que leva você de um ponto a outro ponto e vai revelando progressivamente a verdade divina. As profecias de Deus precisam ser entendidas hoje melhor do que entendíamos ontem, porque é uma revelação progressiva, porque o Espírito Santo não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si, não exalta a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, diz aqui. O Espírito Santo não glorifica a si próprio, ele glorifica Jesus, como Jesus glorificava o Pai, o Espírito Santo glorifica Jesus. Jesus desvendou aos seus discípulos uma vasta porção de verdades, mas era muito difícil para eles se separarem das tradições dos escribas e fariseus. Não entendiam a natureza espiritual do reino de Cristo. A mente dos discípulos tinha se tornado confusa, não compreendiam o valor das Escrituras. Jesus viu que não assimilavam o verdadeiro sentido das suas palavras. Prometeu então, compassivamente, o Espírito Santo. Este Espírito Santo haveria de trazer à memória deles as verdades preciosas. Jesus deixou de dizer muitas coisas que os discípulos não compreendiam. Essa seria uma tarefa do Espírito Santo, abrir a mente, o entendimento para as coisas celestiais. Hoje, o Espírito Santo tem a mesma missão, abrir a sua mente para as verdades presentes, para a verdade presente. Esta última geração tem que compreender as profecias que não compreendiam antes. Tem que eliminar as tradições proféticas, tradições erradas que interpretam de forma equivocada as profecias. Isso precisa ser eliminado, porque a revelação das profecias, ela é dinâmica. João capítulo 16, verso 13. João capítulo 16, verso 13 diz, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se nós hoje somos da última geração, então é a nossa geração que tem que entender toda a verdade. A verdade presente que tem que ser pregada precisa ser entendida hoje, porque nós somos a última geração.
Se nós não fizermos, quem fará? O Consolador é chamado Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como Espírito de verdade e torna-se o nosso Consolador. Existe conforto, existe paz na verdade. Mas nenhuma paz e nenhum conforto existe na falsidade. Satanás adquire domínio sobre a mente através de falsas teorias, falsas tradições, falsas interpretações das profecias. Assim, Satanás adquire domínio sobre a mente dos crentes. Mas Deus quer nos libertar. O Espírito Santo foi e é o mais alto dos dons que Jesus podia solicitar ao Pai para a exaltação de seu povo. Jesus Cristo deu o Espírito Santo como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Jesus na cruz de nenhum proveito seria. O poder do mal estava sendo fortalecido por 4.000 anos de pecado. Agora já se passaram 6.000 anos de pecado. E agora existe ainda a alarmante submissão dos homens a esse cativeiro satânico. O Espírito Santo quer nos libertar das tradições, das teorias falsas. Queridos, nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Vencer o pecado através da poderosa operação do Espírito Santo, a plenitude do divino poder em nós. É o Espírito Santo que torna eficaz o que Jesus realizou na cruz. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado, santificado. Através do Espírito Santo, o crente se torna participante da natureza divina. Pense um pouco, medite um pouco. O que significa se tornar participante da natureza divina? Que privilégio é esse que Deus deu para você e para mim? Sermos participantes da natureza divina? Sim, porque a divindade habita em você através do Espírito Santo. Jesus deu o seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias. Pense no que a serva de Deus Ellen White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, página 475, parágrafo 2. Jesus Cristo concedeu o Espírito Santo como um poder divino para vencer. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Através da sua serva? Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo como um poder divino para vencer. Não é para ficar dizendo, eu não consigo vencer, eu não consigo me libertar deste vício, deste mau hábito, eu não consigo vencer esse pecado. Não, meus queridos. Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo como poder divino para vencermos todas as tendências hereditárias e todas as tendências cultivadas para o mal e gravar em você o caráter de Jesus, gravar o seu próprio caráter em você, Desejado de Todas as Nações, página 475. Você crê nisso? Se você crer nisso, você poderá obter a vitória sobre todo o pecado. E Satanás não terá domínio sobre você. Jesus disse a respeito do Espírito Santo em João capítulo 16, verso 13 e 14. Ele não falará de si mesmo, ele me glorificará. O Salvador veio para glorificar o Pai, pela demonstração do seu amor. Assim o Espírito Santo veio para glorificar o Filho, revelando ao mundo a sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida em você. A honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do crente, daquele que crê em Jesus. Jesus disse, quando o Espírito Santo, Espírito da verdade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. A pregação da palavra de Deus não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Antes de estar aqui pregando para você, eu estive ali ajoelhado aos pés do meu Jesus, antes do sol nascer, buscando o batismo do Espírito Santo. Porque não adianta pregar a palavra se o Espírito Santo não estiver sendo derramado sobre mim e sobre você. Unicamente quando a verdade é pregada e acompanhada pelo Espírito Santo,
Unicamente assim ela vivificará a consciência e transformará a vida. A menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará sobre a rocha eterna, que é Jesus. Jesus prometeu o dom do Espírito Santo para a sua igreja, para você. E essa promessa nos pertence, da mesma maneira como pertenceu aos primeiros discípulos no primeiro século. Mas, como todas as outras promessas de Deus, existem condições. Precisamos entregar a vida a Jesus para ser guiada, para ser regida pelas forças divinas. E não podemos viver na prática de pecados conscientes e voluntários. Não existe prática de pecados conscientes e voluntários na vida daqueles que estão sendo batizados pelo Espírito Santo. Você, meu querido irmão, entende este ponto? Não pode existir a prática consciente e voluntária de pecados na vida daqueles que estão sendo batizados pelo Espírito Santo. O poder de Deus aguarda que o peçam e que o recebam. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, trará consigo todas as outras bênçãos. Temos que pedir e buscar o batismo do Espírito Santo com humildade e com confissão. Mas muitos não se submeterão a isso. Muitos querem continuar com seus pecadinhos, com seus vícios secretos. É por isso que não recebem o prometido dom do Espírito Santo. Não é exigido de você, meu querido irmão, saber explicar exatamente o que seja o Espírito Santo, porque a natureza do Espírito Santo está envolta em mistério. O que precisamos fazer é crer nele, buscar o batismo do Espírito Santo, permitir que ele implante em você a mente de Jesus. Aleluia! Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo, palavras de Ellen White. Está na meditação e recebereis poder, na página 10, parágrafo 2. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Jesus nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. A natureza do Espírito Santo, diz a serva de Deus, na meditação, recebereis poder, página 10, parágrafo 3. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Está claro isso, meu irmão? Não vamos ficar discutindo sobre a natureza misteriosa do Espírito Santo, mas meu apelo é: creia no Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. Muitos homens e muitas mulheres com fantasiosos pontos de vista estão reunindo passagens das Escrituras e dando um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja com relação a tais mistérios que se referem à natureza misteriosa do Espírito Santo, com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano. O silêncio é ouro. Vamos parar a discussão sobre a natureza misteriosa do Espírito Santo? Sim, mas vamos continuar buscando fervorosamente, diariamente, o batismo do Espírito Santo? Sim, é isso que Deus quer. Derramar o Espírito Santo sobre você e dar para você a vitória sobre o pecado, a vitória sobre todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal, e implantar em você a santidade, a mente santa de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Que o Senhor implante em mim e nos meus irmãos a mente santa de Jesus Cristo. Que o Senhor faça com que o pecado seja para nós repulsivo, ofensivo, e que nos deliciemos nas coisas do céu, em meditar nas coisas celestiais. Vem, Senhor Jesus Cristo, nos batizar com o Espírito Santo neste momento. É a minha súplica, é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Senhor.
eu deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção de Jesus Cristo e a paz que só Jesus pode dar. Amém.